Olá, tudo bem? Vamos começar mais um estudo espírita. Estamos estudando os casos de expiação terrestre, que são casos contidos no livro Céu e Inferno. Hoje vamos ler um caso curioso, que é o caso de um sábio ambicioso, é, que é um dos casos ali contidos. A gente já vem estudando esses casos há algum tempo e a playlist tá aparecendo aí agora, né? Uma chamadinha ali da playlist com todos os vídeos anteriores, para quem não assistiu os vídeos anteriores. Esse é um estudo que a gente vem fazendo. Depois dos casos de expiação terrestre, nós vamos passar para outro tipo de desencarnação, e assim a ideia é a gente fechar todos os casos contidos no livro O Céu e o Inferno de Desencarnação, tá bom? Antes de começar a leitura do caso propriamente dito, vamos pedir a Deus que nos abençoe a você nessa hora, a sua família, a sua casa, que os bons espíritos possam nos intuir a todos com os comentários que vamos fazer e os aprendizados que vamos ter aqui nesse dia de estudos. Eu vou compartilhar aqui minha tela com você para que a gente possa ler juntos o caso aqui de um sábio ambicioso. Uma das coisas que, bom, se você não assistiu os casos passados, um comentário que me veio à cabeça assim, a gente vai lendo um, dois, três, a gente já está, acho que no 10º caso, que me chamou muita atenção. Assim como nesse caso a gente vai ver, os casos anteriores são todos casos em que os espíritos saem bem nas provas porque passam. São expiações vencidas com sucesso. Não são expiações, vamos dizer assim, perdidas. Talvez, se fossem expiações perdidas, eles não estariam no caso, nesse tipo de caso, e sim no caso dos espíritos endurecidos ou, sei lá, em outro tipo, né, em outra categoria. Mas o que parece aqui, e a gente vai ver também nesse caso, é que esse tipo de expiação, as expiações mais dolorosas, as expiações mais difíceis, normalmente chegam para o espírito quando o espírito já está bastante consciente da necessidade de vencer a prova. Não só consciente, mas amadurecido. Então, não é que a prova seja fácil, nenhuma prova é fácil, mas o espírito já está com estofo maior para conseguir vencer aquela dificuldade. Além disso, a gente observa que, como as provas às vezes são muito duras, em mais de um caso a gente viu o espírito se lembrar da situação que ele tinha vivido em outra encarnação, né, durante aquela existência, ou a presença muito próxima do seu amigo espiritual junto a ele nas horas mais difíceis, mas não simplesmente junto, se fazendo notar claramente, explicitamente, para que o espírito ali, passando pela provação, não tivesse dúvida do amparo que estava recebendo naquela hora. Então, isso nos chamou a atenção. Eu não sei se isso vai continuar assim para frente, mas eu não queria deixar passar esse comentário, que ele se perdesse depois com a leitura desse caso do Um Sábio Ambicioso e dos outros casos. Vamos ver o que aconteceu nesse caso aqui em particular que temos para o nosso estudo de hoje. Vamos começar a ler aqui. O caso não é muito grande, a gente consegue lê-lo todo de uma vez. Posto nunca tivesse provado, estamos aqui no início, né? Posto nunca tivesse provado as circunstanciantes angústias da miséria, a senhora B, de Bordeaux, teve uma vida de martírios físicos em consequência de inumerável série de moléstias mais ou menos graves, a contar a idade de 5 meses, quer dizer, bebezinho, né?
vivendo 70 anos, quer dizer, viveu muito, quase que anualmente batia as portas do túmulo, 3 vezes envenenada pela terapêutica de uma ciência experimental e duvidosa, em ensaios feitos sobre o seu organismo e temperamento, arruinada demais pelos remédios, tanto quanto pela doença, viveu entregue a sofrimentos intoleráveis que nada podia atenuar. Quer dizer, uma vida miserável, né? Uma vida muito difícil, de muito sofrimento, desde o início, né? Desde antes de 1 ano de idade. Uma filha, espírita cristã e médium, quer dizer, isso devia ter acontecido exatamente na época que Kardec estava ali, né? Exatamente fazendo o livro Céu e Inferno, porque ela já era espírita, então, quer dizer, deve ter tido contato com o livro dos espíritos um pouco antes, né? Alguns anos antes, se tornou médium e tudo mais. E a mãe, então, devia ser da geração imediatamente anterior, né? Quer dizer, a mãe ali, né? Muito bem. Pedia sempre a Deus para suavizar-lhe as cruéis provações. Foi, porém, aconselhada pelo guia a pedir simplesmente fortaleza, calma e resignação para suportar, fazendo acompanhar esse conselho das seguintes instruções. Então, aqui a gente já tem um elemento importante para comentar, né? Muitas vezes a gente pede exatamente isso aqui, ó, a suavização das cruéis provações, mas o guia estava orientando a que ela pedisse, na verdade, fortaleza, calma e resignação. E a gente pode pensar isso para as nossas provações também, né? Às vezes a gente está em momentos difíceis que a gente não consegue por mais que a gente faça, a gente não consegue encontrar uma saída, encontrar uma forma de vencer aquela dificuldade. Então, nós não o melhor a fazer é pedir para Deus fortaleza, calma e resignação. Esse é o ponto do aprendizado aqui. Muito bem, vamos ver o que o guia falou então. Nessa vida, tudo tem uma razão de ser. Não há um só dos nossos sofrimentos que não corresponda aos sofrimentos por vós causados. Então, isso aqui é uma máxima do espiritismo, né? Que tudo que a gente faz aos outros, todo mal que a gente faz aos outros, volta para nós em alguma instância. E há também uma questão do livro dos Espíritos, se eu não me engano, é a 286, que eu vou dar uma olhada e vou colocar depois aqui na descrição do vídeo, que diz que as nossas vicissitudes, ou seja, os reveses da nossa vida, as dificuldades por que a gente passa, são expiação do passado. E é exatamente isso que está sendo comentado aqui agora. Não há um só sofrimento. Então, quando a gente passa por um sofrimento, por uma dificuldade, que principalmente nos chega de fora, como no caso dela, que era uma doença, né, de infância, e a gente já viu nos vídeos anteriores o tipo de males, de mal que afeta, nesse caso de expiações, todos esses sofrimentos são causados por alguma coisa que nós fizemos no passado. Não há um só dos vossos excessos que não contenha, por consequência, uma privação. Aqui está outra questão muito importante, né? Os nossos excessos podem ser de todas as ordens: gastronômico, etílico, com o tempo, a gente gasta tempo demais fazendo coisas que são sem importância, com dinheiro, excesso de poder, quando a gente quer poder demais, né? Tudo isso a gente depois vai acabar experimentando uma privação exatamente para perceber e conseguir aprender a dosar aquilo que a gente precisa para nós. Não há uma só lágrima a destilar dos olhos que não esteja destinada a lavar uma falta, um crime qualquer. Suportai, portanto, com paciência e resignação
as dores físicas e morais, por mais cruéis que elas vos afigurem. Então, esse é o recado aqui, né, que a gente estuda sempre no Evangelho segundo o Espiritismo. Todo o ensino que a gente tem doutrinário nos incita a ter paciência e resignação nas horas diante das dores. Imaginai o trabalhador que, amortecidos os membros pela fadiga, prossegue no trabalho porque tem diante de si a dourada espiga, outros tantos frutos da sua perseverança. Então, perseverança também é uma palavra central aqui para nós, né? A gente precisa perseverar, perseverar no bem e perseverar mesmo quando os nossos aqui ele dá essa imagem, né? Os nossos braços já estão cansados e a gente vendo ali o que a gente pode conseguir com a perseverança no trabalho, a gente continua mesmo assim. Assim, vamos continuar aqui a leitura, assim a sorte do infeliz que sofre nesse mundo, a aspiração da felicidade, que deve constituir-se em fruto da sua paciência, torná-lo-á resistente às dores efêmeras da humanidade. Eis o que se dá com tua mãe. Cada uma das dores acolhida como expiatória corresponde à extinção de uma nódoa do passado. Então é isso aqui, né? O que ela está passando agora é como se que não tivesse nada além ou aquém do que ela fez e do que ela precisa experimentar. É dose pessoal, intransferível e precisa. Quanto mais cedo as nódoas se extinguirem, tanto mais breve ela será feliz. Então, se por um acaso ela não quisesse resolver tudo nessa vida, ela poderia fazer com mais calma, com mais tempo, mas isso adiaria também a sua possibilidade de ser feliz. A falta de resignação esteriliza o sofrimento, que por isso mesmo teria de ser recomeçado. Esse aqui, já comentamos aqui em leituras anteriores, é um dos pontos mais difíceis para a gente pensar, né? Uma pessoa como essa mulher, que teve um mal desde os 5 meses de idade até os 70 anos, se ela tivesse ao longo da vida deixado de se resignar ao sofrimento, talvez ela teria que recomeçar tudo de novo. Muito difícil para a gente pensar isso, porque a gente pensa que uma vez passado o sofrimento por si só já expurgaria o mal, mas não. O sofrimento é só uma maneira de nós mostrarmos a nossa confiança, um instrumento para nós mostrarmos a nossa confiança em Deus. Convém-lhe, pois, a coragem e a resignação. E o que se faz preciso é pedir a Deus aos bons espíritos que lhe a concedam. Agora, a partir daqui, ele vai começar a dizer quem era essa mulher na outra encarnação. Tua mãe foi outrora um bom médico, vivendo em meio em que fácil se lhe tornava o bem-estar e no qual não lhe faltaram dons nem homenagens. Então, ele foi um médico no passado e tinha um campo, né, vamos dizer assim, perfeito para atuação no bem. Lembra aquela pergunta que eu respondi num outro vídeo, que perguntava, ele precisa espiar passando pela dificuldade? Ele não pode vir com a oportunidade de fazer o bem? Ele já tinha vindo com a oportunidade de fazer o bem, sendo um médico, né? E tendo facilidades econômicas, dons, homenagens, nada lhe faltou. O que lhe faltou foi o desejo de fazer o bem para além do bem para si mesmo, né? E aqui tem uma outra questão importante que há duas questões importantes. Uma é que independente de
de todo o sofrimento que ela teve, isso não a impediu de casar e ter filho, né? Então, a gente não sabe exatamente qual foi a condição dela, dessa mulher, né? Mas ela teve uma filha. A filha pedia por ela, né? Então ela casou e teve filho. Aqui não fala do marido, mas fala da filha. Então ela teve uma filha. Ela pôde casar. A vida dela foi de muito sofrimento, mas não foi só isso, né? O outro ponto aqui importante é que quando ele fala que foi médico, ele usa no masculino, ou seja, houve aqui uma mudança de sexo. Ela era um médico e agora encarnou num corpo de mulher. E não é apresentado aqui nenhum tipo de conflito nessa transição sexual, né? Não há nada que indique que essa mudança de sexo teria acarretado qualquer tipo de problema ou de provação para ela, porque esse não era a questão dela, né? Mas queria deixar registrado porque o espírito aqui, né, o Kardec, não, né, o espírito tá falando, né? Ele trata desse ponto muito tranquilamente, como se isso fosse uma coisa muito fácil de ser entendida. E no livro dos espíritos tem lá a questão que o espírito não tem sexo, pode encarnar num corpo de homem ou de mulher, e muita gente entende que essa mudança de sexo podia ser uma das razões da homossexualidade, né? Uma pessoa de uma psique masculina num corpo feminino e vice-versa. Aqui não aparece isso, não tem nenhuma menção a isso. Muito bem, então quem foi a mãe, né? Foi um médico que tinha toda a possibilidade de agir no bem, de fazer muito bem, salvando vidas, né? Porque era uma pessoa que tinha bem-estar, não faltaram dons nem homenagens. Agora vamos continuar aqui na mensagem. Sem ser filantrópico e, por conseguinte, sem visar o alívio dos seus irmãos, mas cioso de glória e fortuna, quis atingir o apogeu da ciência para aumentar a reputação e a clientela. E na consecução de tal propósito, não havia consideração que o detivesse. Então ele abusa da situação que ele está em proveito próprio, né? Muito claramente. Aqui, esse parágrafo vai ter uma passagenzinha difícil de entender que eu li 2, 3 vezes, não entendi direito, mas eu acho que a gente pega o sentido geral, depois cada um vai poder ler 2, 3 vezes também para ver se entende o que o Espírito está falando, que ficou meio confuso. Mas vamos lá. Vamos ver aqui, na hora eu vou chamar a atenção. Porque previa um estudo nas convulsões que investigava, sua mãe era martirizada no leito de sofrimentos, enquanto o filho se submetia a experiências que deveriam explicar uns tantos fenômenos. Eu não entendi isso muito bem, exatamente essa passagem aqui. Por que previa um estudo nas convulsões que investigava? Sua mãe era martirizada no leito de sofrimentos, ela era martirizada? Não entendi. Enquanto o filho se submetia a experiências que deveriam explicar uns tantos fenômenos, ficou muito difícil de entender isso aqui. Mas tudo bem, vamos continuar que vai ficar mais claro, não essa passagem, mas o que o Espírito está querendo dizer. Aos velhos abreviava os dias e aos homens vigorosos enfraquecia com ensaios tendentes à comprovação de tal ou qual medicamento. Então ele usava os medicamentos para abreviar a vida dos velhos, quer dizer, fazia a eutanásia, né? Fazia experimentos com homens vigorosos, experimentos que acabavam enfraquecendo os seus corpos. Em todas essas experiências eram tentadas sem que o infeliz paciente delas soubesse ou sequer desconfiasse. Então ele fazia experimentos com as pessoas sem que as pessoas tivessem a menor noção do que estava acontecendo. A satisfação da cupidez e do orgulho, a sede de ouro e de renome foram os móveis de tal conduta. Foram precisos séculos de provações terríveis
para domar esse espírito ambicioso e cheio de orgulho, até que o arrependimento iniciasse a obra da regeneração. Então, o arrependimento é sempre, como nós já vimos aqui, a porta para recomeçar a vida. E ele vai dizer, então, que essa encarnação como esse médico não foi uma encarnação de agora, porque foram precisos séculos de provações, né? Então, ele já devia ter passado por muitas experiências de sofrimento anteriores, né? E depois de séculos é que ele estava conseguindo expiar aquela experiência do passado. Então a gente vê exatamente esse enorme tempo para que o espírito amadurecesse a ponto de ser capaz de passar por uma experiência dolorosa, expiatória, como essa desse espírito. Vamos continuar aqui com a leitura da palavra do guia. Agora termina a reparação, visto como as provas dessa última encarnação podem dizer-se suaves relativamente às que já suportou. Então, ela já tinha experimentado coisas muito piores. A verdade é essa. Isso era só o finalzinho. Era só o último gole, né, do remédio. Então, não dá para imaginar muito bem tudo o que ela fez, não dá para dimensionar muito bem o que ela fez, e também não dá para dimensionar muito o que foram essas experiências mais dolorosas do que essa das encarnações anteriores. Aqui, pelo menos, ela se casou, teve filho, né? Viveu 70 anos, mas não fica muito claro em que condições, embora toda essa história de estar quase morrendo, enfim, de sofrer muito por conta de uma doença física. Vamos continuar aqui? Coragem, pois, porque se o castigo foi longo e cruel, grande será a recompensa, a resignação, a paciência e a humildade. Coragem, todos vós que sofreis, considerai a brevidade da existência material, pensai nas alegrias eternas. Esse aqui é o ponto central. Considerar a brevidade da existência material é consolador para nós, né? Saber que, por mais difícil que esteja a nossa situação, existe uma vida que continua e a gente deve fazer os aprendizados aqui para essa vida que continua, e o nosso grande olhar não é para agora, o nosso olhar é para depois. Invocai a esperança, a dedicada amiga dos sofredores, a fé, a sua irmã, que vos mostra o céu, onde com aquela podeis penetrar antecipadamente. Atraí também a vós esses amigos que o Senhor vos faculta, amigos que vos servam, que vos sustentam e amam, e cuja solicitude constante vos reconduz para junto daquele a quem haveis ofendido, transgredindo as suas leis. Olha só que bacana, né? Ele já está dizendo para a gente atrair os amigos espirituais, os nossos mentores, para nos ajudar nas provações, e ele vai dizer, atrair também a vós, esses amigos que o Senhor vos faculta, amigos que vos cercam, que vos sustentam e amam, e cuja solicitude constante vos reconduz para junto daquele a quem haveis ofendido, transgredindo suas leis, quer dizer, para poder fazer a reparação. Quer dizer, uma das bênçãos, vamos dizer assim, dos nossos amigos espirituais, ao invés de nos afastar das pessoas com quem nós temos dificuldades, eles nos aproximam delas mais uma vez para que a gente consiga se afinar e ter relações, pelo menos, de simpatia e relações fraternas uns com os outros. Não precisa amar, né? Como na expressão mais ampla do termo, mas ter relações de simpatia, relações fraternas, não desejar mal, né? Fazer o bem que a gente pode para aquelas pessoas, e aquilo que a gente já aprendeu no capítulo do Amai os vossos inimigos.
Muito bem. Finalmente, aqui o comentário de Kardec no final, ele coloca: depois de haver desencarnado, a senhora B veio dar, tanto para sua filha como na Sociedade de Paris, muitas comunicações, nas quais se refletem as qualidades mais elevadas, confirmando os seus antecedentes. Ou seja, ela foi se fortalecendo através das inúmeras dificuldades porque passou, das inúmeras provações, e quando ela chega nessa última provação, nesse último gole do remédio, ela já está numa condição que não é completamente superior, porque ela ainda precisava desse gole do remédio, mas ela já está bastante curada e ela então consegue passar por essa última dificuldade e aí ela demonstra depois as qualidades mais elevadas que ela conseguiu amealhar nesse caminho. Então, é isso. Mais um caso bastante curioso, né? O primeiro caso da encarnação de um homem que encarna como mulher, e mais um caso, como nós comentamos no início, de um espírito que tem nessa expiação, vamos dizer assim, o fechamento de um processo, colocando o espírito num patamar um pouco mais avançado, um pouco mais elevado do que as situações precedentes e principalmente aquelas que geraram a sua dificuldade expiatória. Tá bom? Vamos terminar por aqui. Estou, mais uma vez, colocando ali a playlist para quem não viu os casos anteriores e vamos continuar na semana que vem com o caso de Charles de Saint-G, que seria aqui o idiota. Né? Vamos ver o que aconteceu com esse espírito e vamos continuar aqui as nossas reflexões espíritas, tá bom? Um grande abraço e até.